A tecnologia nunca matou postos de trabalho. Ela matou profissões. Até que ponto a IA vai substituir o ser humano? Porque essa é a pergunta que todo mundo, né, tem calafrio. Minha profissão vai continuar existindo? Não vai? Tem uma frase maravilhosa. São duas coisas que você me pergunta. Eu vou começar por ela. Primeiro, Elbert, eu vou perder meu emprego para IA? Isso. A resposta minha é sempre a mesma. Não. Mas você vai perder para alguém que entende IA mais que você. Olha aí. Isso é fato. Ótimo. Você vai perder. Então, provavelmente, aí vem um segundo ponto. A produtividade aumenta. Se você pega uma empresa, a gente acabou de falar de 40%. A média que a gente costuma fazer é de 50% a 60%, mas vamos botar 40%. Se eu tenho uma equipe, eu não vou conseguir automatizar todo o teu trabalho, mas vou automatizar 40% dele. Se você tem 10 pessoas, 4 você precisa refazer, e você fala, o que eu vou fazer? Aí vem a pergunta. Essas 4, existe apetite no mercado para poder consumir essa tua produtividade extra? Se consumir, beleza. Tá todo mundo bem, você vai continuar. Se não consumir, aí a gente tem um problema. Sim. E assim, eu vou ser bem sincero com você. Eu não vejo, apesar da IA ajudar muito, apesar da IA fazer muita coisa boa, e talvez eu nunca falei isso tão claro, igual eu tô falando aqui nesse podcast, nos outros eu evito de falar um pouco, vai dar problema. Porque a produtividade é muito alta. Não tem trabalho no mundo para 7 bilhões de pessoas. Com todo mundo produzindo. Ou pelo menos neste modelo atual. Ou né? nesse modelo atual. Trabalho. Isso é genial. Fazendo as mesmas coisas. Não vai ter mesmo. Mas sabe uma coisa? Quando olham para mim e falam assim, é outra coisa, tá? A gente está basicamente vivendo, a gente tem que falar, né? A quarta revolução industrial para poder estar falando sobre isso. A primeira, só para quem está ouvindo a gente aqui, a gente está falando da quando vê o vapor. E por que é uma revolução e não é um avanço tecnológico? Isso é legal para os ouvintes, a gente está bem alinhado com isso. Uma revolução muda a sociedade, como a gente trabalha, como a gente se relaciona. Você, como psicólogo, entende bem essa estrutura, como que eu me vejo como humano, tudo isso muda. Então, vê o primeiro, vapor. O que foi essas locomotivas a vapor? Antes eu produzia num lugar e eu não conseguia levar para o outro, agora eu consigo morar aqui e trabalhar aqui. Vieram as locomotivas, mudou a unidade. A segunda, ali no final do século XIX, veio o quê? Eletricidade, não preciso nem falar sobre ela. Mudou tudo que a gente... Depois o computador. A gente está vivendo a quarta. A quarta, ela é numa magnitude que a gente nunca experimentou. Porque você está falando... Todas as outras, você reparou que foi uma única tecnologia? Vapor, eletricidade, outra. Agora você tem inteligência artificial, nanotecnologia, IoT, computação quântica e por aí. Todas as coisas aconteceram ao mesmo tempo e sendo aceleradas pela inteligência artificial. E antes físicas. Agora, onde elas estão? Isso. São muito mais digitais hoje. Não é? E aí tem um ponto. Olha aquilo que você falou, que legal. Na hora que a gente fala isso, o que a história nos mostra? Pela primeira vez, na minha opinião, de grandes estudiosos, não bate mais. A tecnologia nunca matou postos de trabalho. Ela matou profissões. Até aí, legal. Ah, beleza. Quando você olha os números, tende a surgir mais postos de trabalho e novas profissões do que Novas funções. novas funções. Maravilhoso. Perfeito. Um contador, eu consigo ir lá e montar ele. Agora, vamos falar o seguinte. A dona Maria, 52 anos e limpa o shopping. A gente vai colocar um robô para fazer o quê? Ah, mas eu vou precisar de alguém para fazer o robô. Vou. Uma pessoa que entenda de computação, de visão computacional e de inteligência artificial. Não dá tempo de treinar a dona Maria. O seu João, que dirige um caminhão e está ali dirigindo o caminhão dele e vai colocar um carro autônomo, não dá tempo de fazer isso. Então a gente tem um problema, sim. E esse problema vai acontecer. E aí, tem outra coisa. Não adianta a gente também ser os ludistas modernos que aconteceu no século XIX, quando começou a automação, que eram as pessoas que diziam, a automação vai acabar com as empresas, vai acabar com tudo. Isso vai acontecer. A pergunta que a gente tem agora é como se preparar. E aí tem uma frase no livro que eu deixo muito claro. Cabe a cada um de nós, todo mundo que está aqui, a quem está ouvindo a gente agora, escolher. Ou você faz parte de um grupo facilmente substituível, ou de um grupo que nunca teve tanta oportunidade na vida. Toda crise e oportunidade. Toda crise e oportunidade. O que tem de oportunidade, a Adalink, quando a gente criou a Adalink, qual é o propósito da Adalink? Dar a cada pessoa o potencial de uma organização inteira. Você pode ter hoje um robô teu que faz marketing, faz digital, faz a edição, faz a estrutura, faz todo esse ponto.